Bom dia, irmãos. Nós nos alegramos aí por poder falar aos irmãos e poder dirigir aí essa devocional nesse dia 5 de abril, que por felicidade até é o dia aí do meu aniversário. E nós estamos aí numa luta, né? E numa campanha também em todo o nosso país, todas as igrejas evangélicas, né, de jejum aos irmãos por conta do problema aí do coronavírus, né, dessa peste, tempos de peste. Somos aconselhados aí a jejuar pelo nosso país, a estar mais na presença do Senhor. E esse dia de domingo, o dia do Senhor, nós estamos fazendo isso com muitos irmãos, né, espalhados por esse nosso grande Brasil. Para que Deus, na sua graça, né, e na sua misericórdia, tenha piedade de nós e um número menor, né, de pessoas sejam ceifadas. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Vamos fazer uma oração aqui agora. Pai Santo, Pai dos céus, de grande clemência e misericórdia, do Senhor que dirige os povos e as nações, e tu, ó Deus, que criaste todas as coisas, o Senhor que faz e desfaz, o Senhor, ó Deus, que atua, ó Deus, em meio ao natural e gera o sobrenatural através do milagre, abençoando vidas. Nós clamamos, Senhor, junto com muitos desta nação, com sinceridade, para que seja cessada essa peste no nosso país. Ó Deus, olha para nós e abençoa a tua igreja que neste instante ora, que clama, que jejua, ó Deus, atendendo o Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, eu virei e sararei a tua terra. Essa é a nossa confiança. Não desconfiamos do Senhor. Assim como agiu no passado, ages também hoje. Tu és poderoso e por isso nós clamamos ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria, irmãos, de compartilhar aqui um texto da primeira carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, no capítulo 10, os versículos de 1 a 13, que diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis, os nossos pais estiveram todos sobre a mesma nuvem, e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados, assim a nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos,
e foram escritas para advertência nossa, e nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação, no entanto, que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos terá livramento, de sorte que o possais suportar. Amém. É o texto, irmãos, do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 13. Esse não permitirá que sejais tentados além de vossas, sobre algumas coisas importantes para refletir. E ao falar dos 40 anos, né, de caminhada do povo de Israel pelo deserto, sob a liderança de Moisés, o apóstolo Paulo, irmãos, ele nos chama a atenção, né, para esse povo, que é povo do Senhor no passado. E a gente percebe que esse povo era, de uma certa forma, dividido, no sentido de que o apóstolo Paulo usa aqui 3 termos, né, para mostrar esta divisão. Ou seja, o apóstolo Paulo usa todos, ele usa a maioria, e ele usa também alguns. Alguns. E a gente percebe que todos, né, aquele grupo grande do povo de Israel, todos os israelitas estiveram sobre a coluna de nuvem, sobre a coluna de fogo, todos atravessaram o Mar Vermelho, todos foram batizados, né, tanto na nuvem como no mar, todos comeram maná, beberam da rocha. Nós podemos identificar aí uma graça comum, podemos identificar aí todos, né, recebendo, irmãos, da parte de Deus, bênçãos sem medida e condições para atravessar aquele momento, aquele período, aqueles anos de dificuldades. Mas a gente percebe que Deus, na sua imensa misericórdia, ele contemplava a todos com essas benesses. Mas nós temos aí um outro grupo, né, entre aquele povo que aqui o apóstolo Paulo chama de maioria. A maioria dos israelitas, diz o texto, que desagradou a Deus, né, no seu comportamento, e por essa razão muitos ficaram prostrados no deserto, tombaram, foram mortos ali, mesmo durante o período daquela caminhada, do êxodo. E a gente percebe aí o texto falando sobre maioria entre esse povo, esse grupo total de todos aqueles que caminharam, né, pelo deserto. Mas o apóstolo Paulo também fala de um outro grupo. Ele fala de alguns até israelitas, eles sucumbiram muito, praticaram idolatria. As características desses alguns são diversas, porque também alguns, eles adoraram o bezerro de ouro, alguns praticaram imoralidade, alguns murmuraram, alguns amotinaram contra Arão e Moisés. Então, as características de alguns são muitas, né? Porque são vários grupos pequenos que
cada um, talvez aí, no seu ponto fraco, né, acabaram também se desviando. Mas a gente vai perceber, né, em tudo isso, nós chegamos aí à seguinte conclusão. Todos, né, foram abençoados por Deus. Todos foram abençoados por Deus. Não podemos negar de maneira nenhuma. Infelizmente, a maioria não corresponderam, né, à expectativa de Deus. A maioria não adoraram a Deus como Deus devia ser adorado. E nós vemos que alguns, né, nas suas várias nuances, aí, os seus vários pontos fracos, cometeram muitas extravagâncias, né, diante de Deus. E a nossa reflexão, né, diante do texto, né, desses todos, dessa maioria, desses alguns, a nossa reflexão é pensar de nós, em que grupo nós estamos, né? Hoje, porque, afinal, nós somos povo de Deus hoje, irmãos. E o texto fala de exemplos do passado. O texto é claro aí em nos dizer na palavra, né, que são exemplo para nós outros hoje, e justamente nós, né, que também estamos numa espécie de deserto neste mundo, caminhando, né, para a terra prometida celestial. E vivemos diante de obstáculos, até diante de pestes. E eles tinham, naquele momento, né, as serpentes, né, o deserto, calor, frio intenso. É certo que fazemos parte, né, de um povo de Deus, e é certo que todos nós desfrutamos, né, tanto da graça comum de Deus. A palavra de Deus diz que o sol nasce para justos e injustos. Participamos também da graça especial em Cristo Jesus. Né? Nós abraçamos a fé em Cristo Jesus. E é certo que você, meu irmão, assim como eu, desfruta, né, dessas benesses, dessas graças maravilhosas de Deus, e Ele está caminhando conosco e nos vendo, né, e nos olhando, e desfrutamos dessa graça especial do amor de Cristo Jesus, ao qual hoje nós oramos, né, para que Ele faça valer aí o seu milagre na nossa nação, na igreja. Mas, meu irmão, né, todos nós somos abençoados. Mas não permita, meu irmão, não permita que o seu nome, né, entre naquela maioria, naqueles alguns, né, extrapolaram por completo, devido aí provavelmente, né, no deserto, e também o encontro de outros povos, né, o encontro aí, né, dos holofotes da tentação, da grande mídia, os holofotes que muitas vezes levam muitos a sucumbirem, a caírem em tentação. A gente precisa permanecer na vida, precisamos estar aí debaixo da coluna de nuvem, da coluna de fogo. Afastemos, irmãos, da maioria. Afastemos da maioria que, na realidade, se rende, né, às tentações do deserto do mundo de hoje. E assim precisamos constantemente agradecer a Deus por esse maná, né? Esse maná que eles comeram lá no passado, às vezes desprezaram, irmãos. Nós precisamos estar comendo deste maná, que é a palavra que ora lemos, né? O maná espiritual. A palavra diz que Jesus é o pão da vida. Nos alimentemos sempre dele,
né, desse maná, desse pão, e tomemos cuidado para não seguir a maioria, e agradecendo a Deus por esse maná, que muitas vezes pode parecer para nós sempre a mesma coisa, mas a palavra de Deus, ela é vida. Alimente-se dela e ela vai trazer uma mensagem nova a cada dia para você. Ela é novidade de vida. Não se junte à maioria, seja aí um sobrevivente, né, diante dos holofotes aí da tentação, né, do mundo em que vivemos. Porque a maioria, às vezes, tem o poder de atrair. A mídia atrai, puxa, tenta convencer, enganar, dominar, subverter. Mas veja o que Moisés até ensinou para este povo lá em Êxodo 23, 2. Não tomarás partido na maioria para fazer o mal. Irmãos, o texto fala de todos, o texto fala de maioria, o texto fala de alguns, mas nós queremos aqui pensar na minoria. Por quê? Porque o próprio Jesus ensinou é pela porta estreita e apertado que se leva à salvação, ao caminho celestial. É a porta estreita que leva para a cidade celestial, para Canaã celestial. Eles foram exemplos do passado, caminharam no deserto para levar para Canaã aqui da terra. Nós estamos no deserto do mundo hoje, diante das tentações, para nos levar para Canaã celestial. Somos o povo de Deus hoje, irmãos. Tomemos cuidado, ainda que alguns se deixam arrastar, e a maioria, né, cometem aí as loucuras mesmo diante da graça comum, né, diante do alimento mesmo em tempos de peste. Pessoas estão nas suas casas com seus alimentos, mas agradecemos ao Senhor que nos sustenta. E Pedro, irmãos, diz que a maioria e alguns são como animais irracionais diante da ruína. Eles fazem do excesso o seu prazer, são insaciáveis no pecar. Da carta de Pedro 2, de 4 a 16. Portanto, irmãos, nos auxiliemos na graça de Deus. Oremos. Nós não podemos cometer loucura, irmãos, diante do exemplo que nós temos no passado. Nós, irmãos, não continuarmos adorando ao Senhor. Continuarmos firmes na rocha que é Cristo. Portanto, mantenhamos firme a nossa confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E o texto ele vai terminar, né, irmãos? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, vos dará livramento diante da tentação, de sorte que o possais suportar. Mesmo nós não podendo, irmãos, cultuar a Deus juntos, né, na comunidade, na igreja, mantenhamos aí a nossa comunhão, mesmo através aí das redes, né, da tecnologia que Deus agora, nesse tempo, né, de maneira providencial, nos dá para que em meio aí a esse isolamento nós possamos transmitir as mensagens do Senhor a todos. Você também pode fazê-lo usando aí o que Deus lhe dá para poder levar a mensagem de Deus a muitos povos que não a têm.
nós bendizemos ao Senhor, nós louvamos aí o nosso Deus e nós nos alegramos, né, por compartilhar aí esta palavra com os irmãos. Deus abençoe, Deus cuide de todos, sabendo que o nosso Deus é maior de que todos os obstáculos, todas as pestes, e a nossa confiança está inteiramente nele, somente nele. Bendito seja o Senhor. Um grande abraço virtual, irmãos. Deus abençoe. Tenham um domingo aí, aqueles que podem, né, de jejum, aí na presença do Senhor. Ele irá dar uma resposta maravilhosa para todos nós. Essa é a nossa confiança. Firmes na rocha. Amém. Até outro dia. Até mais.